Salve, salve galera rocker, salve galera headbanger. Hoje estou aqui para falar de um álbum que marcou profundamente a minha vida e a vida de acho que todos da minha geração aqui no Brasil, tá? É um disco que arrebatou uma galera para o mundo do rock. Até quem não curte a banda hoje, na época, se abalou um pouquinho com isso aí, porque a propaganda foi enorme aqui no Brasil, foi um impacto muito grande. Eu acho que a maioria vai concordar com isso. Vou mostrar para vocês, vou falar um pouco. Um álbum chamado Creatures of the Night, ok? Do Kiss. Um álbum que marcou uma fase muito importante para a banda, porque foi uma época que o Kiss estava fazendo um esforço tremendo para poder voltar às raízes, ao som original, o som pesado que alavancou, né, que trouxe sucesso para eles a partir de 1975, tá? Com Destroyer, Love Gun, né, Rock and Roll Over. Então, esse disco foi lançado em 28 de outubro de 82. É o 10º disco da banda, tá? E é um disco, como eu disse, que volta ao marco, que volta ao rock pesado. Porque eles lançaram Dynasty, lançaram Unmasked, discos assim que, na minha opinião, são os mais fracos da era de máscara, né? A era mascarada. Discos que eram voltados ao pop, onde o que se vendeu descaradamente mesmo, tá? Inclusive o Ace Frehley comenta que foi o melhor fiasco da vida dele foi I Was Made for Loving You, porque fiasco no sentido musical, mas financeiramente não, né? Ganharam milhões. Porém, o público estava meio que abandonando o Kiss nessa época. Eram famílias, crianças maquiadas, indo assistir o show, então acabou aquela magia, aquela coisa do rock da rua, né? Que acompanhou o Kiss até o Love Gun, até o Alive 2, que é um puta de um disco também. São 3 lados ao vivo e tem um lado de estúdio, onde tocou Bob Kulick, né, Anton Fig, vários caras. E assim, Ace Frehley tem um papel importante nisso aí, nessa história, porque ele é um cara que insistiu desde aquela época para que o Kiss fizesse um disco mais pesado. Ele era meio contra essa onda disco aí, né? E ele, assim como o Peter Criss, estavam meio bem afundados no álcool, na droga, ao contrário do Gene Simmons e o Paul Stanley, que sempre foram caretaços, né? O Paul Stanley até tomava uma, mas careta. Então eles acabaram, o Peter Criss saiu em 80, né, no Unmasked. Ele nem gravou também o disco, foi Anton Fig que gravou. E no Alive 2, acho que a faixa mais pesada, a faixa mais legal mesmo, das de estúdio do lado 4, é Rocket Ride, né, do Ace Frehley. Um solo que é um regaço e uma virada de bateria no final, que é a la John Bonham, que é um apavoro também. Enfim, o Ace Frehley, ele aparece na capa do disco, né, tá aqui, mas ele não tocou no disco, ele não tocou em nenhuma faixa desse disco. Ele assinou um contrato que obrigava ele assim, a só fazer a promoção do disco, aparecer em alguns shows no início, na turnê da Europa lá, alguns shows de TV, esse tipo de coisa, mas ele nem estava por dentro do repertório também. E quem gravou mesmo esse disco com as guitarras foram Robben Ford, Bob Kulick. O Robben Ford até disse que foi a coisa mais estranha que ele fez na vida dele, né, numa entrevista posterior. Bob Kulick, que já havia gravado com Kiss, ele gravou no Killers e no Live 2. Na época do Destroyer também, quem gravou guitarra foi o Dick Wagner, que tocou com o Alice Cooper também. Em ambos os casos foi trazido pelo Bob Ezrin, tá? Então o Bob Ezrin é um cara que, assim, fundamental na história do Kiss. Tanto para o bem quanto para o mal, digamos assim, porque ele produziu o Destroyer, que foi a força motriz aí do Kiss nos anos 70, que explodiu o Kiss com o Destroyer, né? E também o The Elder, porque o que aconteceu? Eles gravaram, desde aquela época, em 80, eles estavam já... o Paul Stanley fez uma promessa que eles lançariam o disco mais pesado da história do Kiss, depois do Unmasked, né? E isso não aconteceu. Eles tentaram isso com o The Elder, que é um disco conceitual e que foi um desastre, assim, financeiramente falando, né? Eles não fizeram nem turnê desse disco, para vocês terem uma ideia. Eu gosto muito do The Elder, é um disco conceitual, mas não é aquele som do Kiss, aquele som que o público americano gosta, aquele som de rock de festa e tal. É um disco conceitual e que acabou saindo com as faixas fora da ordem que deveria estar, para ser um conceito mesmo, né? E ele teria um filme depois do The Elder.
Assim como o Pink Floyd fez depois com The Wall, com o mesmo Bob Ezrin produzindo o disco. Então, assim, não deu certo esse esforço aí com The Elder. A banda fracassou imensamente. E aí o Eric Carr, que queria também fazer um som mais pesado, insistiu e eles fizeram o disco mais pesado deles até então, que é o Creatures of the Night. O Creatures of the Night é um disco assim que também marca o fim do contrato com a Casablanca, porque a Casablanca foi vendida para a Polygram pelo Neil Bogart, que era o dono da gravadora e o padrinho do Kiss, né? Um cara assim, o Kiss sempre foi a menina dos olhos da gravadora. Ele vendeu para a Polygram e logo depois ele descobriu que tinha câncer e morreu rapidinho. E aí o Kiss acabou não tendo mais agentes, eles estavam livres para negociar sozinhos, né? Sem pagar ninguém. E fizeram um contrato multimilionário com a Mercury, que também pertencia à Polygram. Então, ganharam muita grana e fizeram esse disco aí. Esse disco é interessante porque não é a primeira vez que eles fizeram isso, mas eles chamaram muitas pessoas para ajudar a compor e para gravar também, né? Um deles era o Vinnie Vincent e o mais interessante talvez aqui, que as duas músicas mais pesadas do disco foram compostas por Bryan Adams. Ele mesmo, Bryan Adams. E ele compôs War Machine, que até hoje figura aí entre o repertório deles, e Rock and Roll Hell. Rock and Roll Hell é muito interessante porque na verdade, não digo cover, mas é uma versão do Kiss, porque essa música já tinha sido gravada antes, para quem não sabe. Foi gravada por uma banda canadense chamada BTO, uma super banda muito boa por sinal, BTO, Beckman Turner Overdrive, que lançou um disco chamado Rock and Roll Nights, em 79, e que tem essa música. Se vocês conferirem ela depois, vocês vão ver. Só que ela é totalmente diferente do que está no disco. A única coisa que lembra é o refrão. O refrão é praticamente o mesmo, mas de resto, nada a ver. Então eles fizeram uma versão mesmo da música. E ficou muito boa, né? Talvez ela e War Machine são as mais pesadas do disco. Mas é um disco assim que é um detono, né, galera? Tem Creatures of the Night abrindo o disco, já é um regaço, a letra é top demais. Nós temos Saint and Sinner, essa minha versão aqui é a original da época, tá? Vem com o encartezinho aqui, ó, tudo bonitinho. Saint and Sinner, que é demais também, uma linha de batera top, assim, animal. Keep Me Coming, Rock and Roll Hell, Danger. O lado B abre com a poderosa I Love It Loud, né? Que ganhou um clipe, um vídeo, que era um vídeo bem interessante, porque mostrava um adolescente e tal, assistindo TV e ficava hipnotizado, com os olhos brancos, igual os caras na capa aqui do disco, né? E rolou muito tempo na MTV esse vídeo. Na época a MTV era ainda uma coisa importante, né? Inclusive o Ace Frehley aparece como guitarrista base, que quem sola na música um solo de 7 notas é o Paul Stanley, que dá uma roladinha no chão. Mas assim, galera, esse disco aqui, para nós aqui no Brasil, foi algo surpreendente, assim, porque nos Estados Unidos, mesmo com todo esse esforço, eles não conseguiram alavancar o público deles. Eles tocaram para meias arenas, assim, a plateia ia pela metade, não conseguiram esse sucesso, que só foi alcançado depois com esse play aqui, né? Lick It Up. Mas isso eu vou falar em outro vídeo, que esse aqui é um descasso também, e ao contrário desse, não tem um monte de gente gravando, só a banda compôs e gravou, tá? Mas isso a gente conversa depois. Então, esse disco, quando veio para o Brasil, eles fizeram uma promoção enorme, né? Eu lembro, eu era moleque, eu tinha 11, 12 anos, tinha 12 anos de idade, e esse show passou ao vivo na Rede Globo, na época, em horário nobre, tá? Passava incansavelmente, assim, propagandas do disco, fizeram uma promoção, assim, gigantesca sobre esse disco. Veio com papel couché, com encarte mostrando os discos anteriores, os álbuns mais antigos e tal. Foi uma promoção enorme e que aqui deu muito certo, porque eles lotaram o Maracanã, né, 200 mil pessoas, sei lá direito quanto foi, mas foi muita gente. Morumbi também, foram 3 shows aqui no Brasil e Belo Horizonte. Então foi arrebatador. O show era um regaço, porque assim, o visual dos caras estava, acho que foi o ápice de visual deles, e com máscara, né, com aquela bota de dragão e baixo de machado, e
era um tanque, a bateria ficava em cima de um tanque que disparava, tal, cuspia sangue, cuspia fogo. Eu era moleque, você imagina, tudo que eu queria na minha vida era aquilo, né? Minha mãe odiava, mas tudo bem. Até ela estava aqui falando hoje, você pintava Kiss em tudo que era lado, né? Nos armários que havia Kiss, e era mesmo. E assim, o engraçado é que na época, aqui, a televisão aqui do Brasil falou um monte de absurdo, assim, né? Você passava no Jornal Nacional, os caras debatendo se eles pisavam em pintinho, se faziam sacrifício humano. Umas coisas assim que isso passava no jornal sério mesmo, galera. Era um negócio assim que você falar hoje parece piada, né? Mas era a nossa imprensa tupiniquinha, que é bem ainda atrasada nesse sentido. A gente era muito atrasado nesse ponto. A aparelhagem deles ficou encalhada, ficou no Porto de Santos num mês, tá? Então, assim, tudo muito atrasado, mas foi um show que abriu muitas portas aqui, que logo depois, 2 anos depois, teve o Rock in Rio 1. Então, foi muito importante mesmo acontecer. Esse disco também teve várias capas diferentes com o passar dos anos. Depois eles fizeram capas diferentes. Tem uma capa brasileira com o Vinnie Vincent, pintado aí por cima do Ace Frehley. Existe uma capa também mais conhecida, com ele sem máscara, com o Bruce Kulick, que não tocou no disco, né? O Bob Kulick tocou, ele não. Mas, galera, é assim... É um disco que eu acho que assim, foi o que mais arrebatou a galera pro rock na época. Eu já era fã de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Purple, que eu tinha esses discos que eu ganhei do meu irmão mais velho. Mas quando eles vieram, aí todo mundo foi na onda do Kiss. Não tem como falar que não. Até o mais severo dos headbangers aí vai falar, vai assumir isso. Depois, é lógico, a gente foi conhecendo outras coisas, veio Slayer pro Brasil e tudo mais, né? Mas isso também é outra história. Galera, espero que vocês tenham curtido aí. Eu volto para falar com vocês de mais rock and roll, ok? Keep the faith.